Eu preparei uma mensagem muito especial para nós aqui essa manhã. Eu sempre, quando eu vou organizar uma mensagem, eu oro ao Espírito Santo para que Deus ele fale algo fresco. Eu sou cristão há muitos anos, desde os meus 11 anos de idade. Eu comecei a ler a Bíblia muito cedo, eu comecei a estudar a Bíblia desde muito cedo. E de um lado isso é muito bom, é muito positivo você entender bem a Bíblia, todos os acontecimentos, quando eles aconteceram, etc. Mas do outro lado a gente corre um risco muito grande de você ficar muito teórico. Você corre o risco de ficar muito autossuficiente. Você corre o risco de pegar a Bíblia e querer explicar ela como se fosse um livro qualquer, porque afinal você já leu várias vezes, você conhece bem. Então é só eu chegar lá, abrir e falar alguma coisa que eu for ler. Eu tenho muito esse cuidado, porque a Bíblia ela não pode ser interpretada como um livro qualquer. Mas a palavra de Deus ela é uma palavra viva e eficaz, que ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Então eu sempre procuro submeter toda a minha história, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, aquilo que o Espírito Santo quer fazer naquele dia. E eu fiquei bem feliz, porque Deus ele deu uma palavra muito específica, muito especial e muito poderosa para essa manhã. Então eu fiquei bem feliz, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer grandes coisas na sua e na minha vida. Já começou fazendo. Obrigado, Sara, pela tua sensibilidade ao Espírito Santo. Com certeza muitas pessoas foram tocadas aqui, foram curadas. E quando eu comecei a ouvir você trazendo à existência as coisas que o Espírito Santo estava falando, eu fiquei mais em paz ainda de saber que Jesus, através do Espírito Santo, Ele é protagonista nesse lugar e Ele está aqui. Amém? Se você puder fechar os seus olhos rapidinho, eu quero orar contigo. Eu costumo dizer que quando uma pessoa prega aqui na frente, ela está falando para um coletivo de pessoas. Só que o poder de Deus, ele é tão poderoso, ele é tão incrível, que Deus ele tem a capacidade de pegar algo que eu estou falando coletivamente e traduzir para você individualmente. Então, se você abrir o seu coração essa manhã, se você se concentrar, não se distrair com o que vai acontecer depois, com o que aconteceu antes, se você tiver com sono, ir lá lavar o rosto e voltar, se você tiver atento àquilo que Deus está falando, Ele vai falar com você individualmente. Talvez vai ter um momento na mensagem que vai ser uma frase específica, ou que eu vou falar uma coisa, o Espírito Santo vai te falar outra, e naquele momento ali você vai falar, uau, se fosse só por isso já valia a pena. Porque esse é o poder de Deus, de no meio de 8 bilhões de pessoas, Ele te conhecer pessoalmente, individualmente, e Ele fala com você nessa perspectiva também. Então, se você puder continuar de olhos fechados, eu quero orar com você e trazer à existência isso. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença nessa manhã. É impossível que alguém esteja no mesmo lugar que o Senhor está e continue o mesmo. E nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai. E eu sei que a única condição que o Senhor nos dá para que a gente possa receber o que o Senhor tem para nós é que nós possamos abrir o nosso coração. Então, por isso eu declaro agora, Senhor, corações abertos nessa manhã, Senhor. Eu declaro agora toda distração removida. Eu declaro agora que nenhum pensamento sobre o que passou ou o que há de vir vai roubar o presente chamado hoje. O presente que é a oportunidade que nós temos de estar vivos agora, ouvindo o que o Senhor tem para nós. Por isso eu declaro, Espírito Santo, o Senhor é protagonista nesse lugar. Eu sou um instrumento pelo qual o Senhor vai falar, e nós estamos prontos e abertos para ouvir a Tua palavra, que nós temos certeza que depois que nós ouvirmos essa palavra e colocar em prática, nós nunca mais seremos o mesmo. Amém. O tema dessa mensagem é o menino, a cadeira e a queda. E eu quero contar duas histórias para vocês, para contextualizar essa mensagem. A primeira história, eu quero falar sobre um homem chamado Eli. Eli, ele é um personagem bíblico que ele aparece no livro de 1 Samuel. E Eli, ele era um sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era um homem que era descendente de Arão. Arão era irmão de Moisés. Então, quando Deus ele tira o povo de Israel do Egito e eles passam o Mar Vermelho, que é uma história que a maioria de nós conhecemos, então Deus ele faz um pacto com Arão e diz que a descendência dele seria uma descendência sacerdotal. E dentro desses sacerdotes existia uma pessoa no meio deles que era chamado de o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, naquela época, ele era o posto eclesiástico mais alto
que havia em Israel. Ele era o homem responsável para entrar num lugar chamado Santo dos Santos, que ele representava a presença de Deus. Então, só um homem na terra, e uma vez no ano ele poderia entrar naquele lugar chamado Santo dos Santos, que era onde havia a Arca da Aliança, os pães da propriação, enfim. E esse homem, então, ele era o líder máximo daquele povo, e ele precisava também ser o exemplo máximo, ele precisava, enfim, teoricamente ele era a pessoa que estava mais próximo de Deus e que representava o povo diante de Deus e representava Deus diante do povo. E Eli, então, ele foi um descendente de Arão. Ele é descendente de Itamar, que era um dos filhos de Arão. E aí foram tendo outros e outros filhos até que nasceu Eli. Ele nasceu mais ou menos na época onde quem governava Israel era um juiz chamado Gideão. Então ele é meio contemporâneo de Gideão, Sansão, na época dos juízes ali. E aí chegou o momento então que Eli, mais ou menos aos seus 58 anos de idade, ele foi consagrado, por causa da morte do último sumo sacerdote, ele foi consagrado como agora o próximo sumo sacerdote. E ele também foi escolhido como juiz de Israel. Ele é o único homem na Bíblia que ele foi sumo sacerdote e juiz ao mesmo tempo. Só para explicar um pouquinho melhor, o sumo sacerdote ele era o homem que resolvia as coisas de maneira vertical. Então ele era o homem que, como eu falei, ele representava o povo diante de Deus e Deus diante do povo. E o juiz, ele era o governante. O juiz era o homem que não tinha o conceito de presidente ou rei naquela época ainda, mas ele era uma pessoa de autoridade que meio que governava o povo, que lidava com as questões do povo, de justiça e etc. Então sempre tinha dois, um era o sumo sacerdote e o outro era o juiz, mas Eli não, ele foi um homem que ele era as duas coisas ao mesmo tempo. E Eli, ele tinha filhos, Hofni e Finéias, eram os dois filhos de Eli. Só que os filhos de Eli, infelizmente, eles não seguiram os passos do seu pai. Ele tinha dois filhos que eles zombavam de Deus, que eles zombavam do povo, que eles faziam completamente errado, baseado naquilo que eles deveriam fazer, que Deus ordenava. E eu quero ler um pouquinho sobre a história desses filhos e um pouquinho desse contexto, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, eu vou ler os versículos 12 até o 17. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 ao 17. Obrigado. Tão rápido no gatilho ali, o pessoal da projeção. Então, se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia ali ou no telão, às vezes tem um pouquinho de divergência de tradução, mas o conceito é o mesmo. Diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriram os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Siló é a cidade onde ele morava, seus filhos. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu tomarei a força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Deixa eu tentar explicar para você o que estava acontecendo ali. Parece muito confuso, né? Oferta, garfo de 3 pontas, né? Já lembra daqueles desenhos do capeta, né? Garfo de 3 pontas. Deixa eu tentar explicar para você. Depois que o povo ele saiu do Egito, depois que o povo saiu do Egito e peregrinou até chegar na terra de Canaã, eles ficaram mais ou menos 40 anos, Deus deu várias leis para que eles seguissem. O povo estava muito perdido, eles estavam sem valores morais, eles estavam adorando outros deuses. Então Deus ele teve que dar várias leis para instruir o povo como eles deveriam andar, como eles deveriam caminhar. E entre
essas leis, entre várias leis que haviam, mais de 600, existiam as leis dos sacrifícios. Deus ele explicava como deveria fazer os sacrifícios. E existiam vários tipos de sacrifício. E um desses sacrifícios se chamava oferta de paz. O que era oferta de paz? A oferta de paz ela tinha pelo menos um desses 3 objetivos. O primeiro objetivo era quando uma pessoa ela queria fazer um voto com Deus, então ela fazia uma oferta de paz. Ela precisava pegar um animal, qualquer animal do rebanho, mas ele não poderia ter defeito, ele precisava ser perfeito. E aí ela tirava toda a gordura, ela cozinhava e aí ela levava até o sacerdote para que ele pudesse oferecer como oferta a Deus. O sacerdote ele tinha direito a poder tirar o peito e a coxa daquele animal para comer. Era a única oferta que os sacerdotes eles tinham direito de comer. Então eles podiam participar daquele sacrifício ali, né? Então, os 3 objetivos dela eram: o primeiro, quando uma pessoa ia fazer um voto. Então, essa pessoa ela falava, por exemplo, eu sou, sei lá, uma mulher, ela era estéril, e ela falava assim: eu vou fazer um voto com Deus. Se Deus me dá um filho, eu vou cumprir esse voto. E aí ela ia lá, então ela levava o animal e selava esse voto com Deus através daquele sacrifício. Isso não era obrigatório, a pessoa fazia se ela quisesse. Um outro tipo de sacrifício era quando a pessoa, entre aspas, ela recebia a bênção que ela tinha pedido. Então, se essa mulher, ela de fato engravidasse, agora ela ia e também fazia uma oferta de paz, porque agora o objetivo era agradecer. O objetivo agora era cumprir o voto que ela fez. Essa segunda oferta, aí sim, ela era obrigatória. Se a pessoa fizesse o voto com Deus, ela tinha que cumprir. E o terceiro era uma oferta de gratidão, que não precisava ter motivo nenhum. Ela também não era obrigatória, mas se uma pessoa quisesse agradecer a Deus, sei lá, pela saúde, pelas finanças ou qualquer outra coisa, ela também poderia fazer uma dessas ofertas, oferta de paz. E às vezes a gente, por ser muito descontextualizado, por essas coisas não fazerem mais sentido para nós hoje, porque a gente não faz esse tipo de oferta, fica muito distante nós entendermos por que isso acontecia, por que precisava dos animais, de sacrifício, etc. E a questão é que eu sempre gosto de falar é que Deus, ele se relaciona com a humanidade, não na capacidade dele falar, mas na nossa capacidade de entender o que ele está falando. Isso é muito importante. Se você entender isso, você vai começar a compreender várias coisas na Bíblia que antes parecia impossível de entender. Então eu vou falar mais uma vez. Deus se relaciona com a humanidade na nossa capacidade de entender Ele e não na capacidade que Ele tem de falar. Olha um exemplo. Quando você tem uma criança pequena, por exemplo, a minha filha ela tem 2 anos e meio. Quando você tem uma criança pequena, você precisa explicar alguma coisa para ela, só que com uma didática que ela compreenda o que você está falando. Então, por exemplo, se eu for falar para minha filha que ela não pode ficar perto da janela porque ela pode cair. Então, eu provavelmente vou me abaixar na altura dela, vou olhar nos olhos dela e vou falar: filha, você não pode ficar aqui porque aqui você pode cair, você pode se machucar. A gente fala, you're gonna bump your head, você vai bater sua cabeça, você vai se machucar, é perigoso. Porque eu preciso ajustar a minha linguagem para que ela entenda. Não adianta eu ser um cara estudioso, ler bastante livro, ter um vocabulário extenso e complexo, se a hora que eu for falar ela não vai entender nada. Pensa se eu chego para ela e falo: filha, olha o seguinte, existe uma lei que opera que se chama a lei da gravidade. Você conhece Newton? Deixa eu te falar um pouquinho sobre Newton. Newton foi um homem que um dia ele estava observando a árvore. Então a lei da gravidade ela vai te atrair para baixo, e quando atrair para baixo vai acontecer algo nos seus ossos. E você percebe? Só esses 30 segundos que eu falei, ela nem está mais na minha frente. Eu já vou olhar aqui e falo: cadê minha filha? Ela já nem está mais ali na frente, porque eu preciso ajustar a minha comunicação com uma forma que ela entenda, e não querer trazer ela na minha estatura e compreender na minha capacidade de comunicação. Então Deus, ele fala com você da mesma forma. Por isso que existem pessoas que elas estão assistindo um filme e parece que Deus está falando com elas através do filme. Existem pessoas que elas estão num dia da natureza, elas estão olhando os pássaros e Deus fala com ela através da natureza. Existem pessoas que ela, ao observar o seu próprio filho, de repente Deus fala com ela. Porque Deus, ele te ama tanto e ele é tão capaz de se comunicar com você que ele vai ajustar a comunicação do jeito que você entender.
Então, considerando isso, quando Deus ele estava se relacionando com o povo nessa época, a forma como os povos, a forma como as culturas daquela região entendiam e compreendiam quem era Deus, era através de guerras e através de ofertas de animais. Por isso que quando a gente lê na Bíblia que Deus fala para atacar determinado povo, que Deus levanta e o povo adversário ele morre, a gente fica chocado e fala, nossa, como que pode? Se Deus ele é amor, se Deus é bom, por que ele manda matar o povo? Mas na verdade Deus ele nunca queria matar aquele povo. O problema é que eles só entendiam que Deus era Deus quando um exército vencia o outro. Então cada exército, cada povo tinha o seu Deus. E aí, se o exército que adorava o rei Sol, ele vencesse o exército de Israel, então toda a terra saberia que o Deus verdadeiro é o Deus Sol. Então Deus ele precisava vencer as guerras para o povo, para que a terra soubesse que ele era o único Deus, o verdadeiro Deus. E tanto isso é verdade que Deus ele nunca se interessou na morte de ninguém, porque depois ele enviou o seu único filho, não para matar alguém, mas para morrer por todos. Um Deus que quer matar alguém nunca tinha entregado o seu próprio filho para salvar a humanidade. Então toda vez que você ouvir um agnóstico, um ateu ou um burro falando uma besteira dessa, você vai lembrar disso. Deus ele não estava fazendo aquilo lá porque ele queria, mas é porque era a única forma que o povo entendia. E os sacrifícios eles se encaixam nisso também. A questão para Deus não era carne, Deus não é humano, Deus não comia aquela carne, Deus não precisava daquilo, mas era a intenção do coração das pessoas através da oferta que valia para Deus. Então ele estabelecia as ofertas para que as pessoas elas tivessem maneiras de poder expressar a intenção do seu coração. E a oferta de paz era uma dessas formas deles expressarem gratidão a Deus. Só que como nós vimos ali no texto, quando o povo levava essa oferta de paz até a casa do sacerdote, para que os sacerdotes pudessem oferecer, os filhos de Arão, eles estavam roubando aquele sacrifício. Os filhos de Eli. Eles estavam, enquanto a pessoa ainda estava ali mexendo com a carne, eles iam e arrancavam um pedaço daquela carne para eles. E olha para você ver a ganância, eles já tinham direito, pela lei, eles tinham direito de ter algumas partes daquela carne e comerem com a sua família. O sumo sacerdote, os sacerdotes e as pessoas convidadas, eles tinham direito. Mas eles não se contentavam só com isso. Eles queriam mais, eles eram gananciosos. Eles se aproveitavam do coração generoso, do coração grato das pessoas, e eles exploravam as pessoas. Eles abusavam da bondade das pessoas. E a Bíblia diz que isso fez com que Deus se irasse sobremaneira. Não porque eles estavam pegando a comida em si, porque como eu disse, Deus não queria saber da comida. Mas porque eles foram colocados numa posição de liderança, eles foram colocados numa posição para ser um espelho de Deus para aquele povo, e eles estavam abusando das pessoas. E Deus se irou demais com isso. E Eli, não existem relatos que ele fazia essas coisas também, mas a Bíblia diz que ele foi negligente. As pessoas vinham falar para ele, Eli, teus filhos estão fazendo isso, teus filhos estão pegando a oferta do Senhor. Ele ia, passava, vocês têm que parar com isso aí, porque isso aí é pecado, não pode fazer. Mas ele era negligente. A história conta, depois se você quiser continuar lendo os textos ali, a história vai contar que os filhos de Eli, eles seduziam, eles dormiam com as mulheres que iam servir no templo. Mulheres que iam ajudar, que iam trabalhar, eles seduziam elas e eles dormiam com elas. E é interessante, né? Porque se a gente for fazer um paralelo com hoje, talvez você vai identificar em várias circunstâncias, em várias denominações, seja católicas, evangélicas ou qualquer outra, espíritas, de homens e mulheres que deveriam ser um exemplo para o povo, mas são abusadores. São pessoas que se aproveitam da boa vontade, da oferta e da generosidade, da gratidão das pessoas para abusar delas. São pessoas que envergonham o nome de Deus no máximo possível. Então você percebe que existem coisas que aconteceu, isso aqui deve ter mais ou menos uns deixa eu pensar aqui, 2 até Jesus, mais uns 2,
deve ter uns 3.500 anos mais ou menos que aconteceu isso aqui. E hoje continua acontecendo igual. Essa é a história de Eli e os seus filhos. Agora eu quero te contar uma outra história de uma outra pessoa. Lembra que eu falei, o tema da mensagem é o menino, a cadeira e a queda. Eu quero contar para você agora rapidinho a história do menino. Simultaneamente, enquanto tudo isso estava acontecendo, apareceu na história um menino. E eu quero ler um pouquinho sobre como esse menino, ele foi capaz de ouvir a voz de Deus. O texto começa a dizer no início do capítulo 3 que naquele tempo, nesse tempo de Eli, onde essas coisas estavam acontecendo, não era comum que Deus falasse com as pessoas ou que elas tivessem visões. Porque, pensa ali, quando você tem uma liderança eclesiástica, quando você tem pastores, padres, enfim, que eles estão abusando do povo, que eles estão roubando o povo, que eles, enfim, estão seduzindo as mulheres ou qualquer coisa nesse nível, Deus não está mais naquele lugar. Deus não fala mais, Deus não mostra mais nada. Aí é tudo manipulação, PNL, colocar medo, ganância das pessoas, mas Deus não está mais ali. E a história diz que nesse momento Deus não falava mais com o povo, era muito raro, era muito difícil. Mas nesse contexto tinha um menino chamado Samuel. Samuel, ele era um menino que os pais dele eram Eucana e Ana. Eucana era o homem e Ana era a mulher. Quando eu lia Eucana e Ana, eu falava, mas será que Ana é o homem? Eucana, enfim. Eucana é o pai e Ana é a esposa. Ela era estéril e ela fez um voto com Deus, que se ela tivesse um filho, ela ia entregar ele para ser guiada, instruída pelo sumo sacerdote da época, para ser um aprendiz. E foi o que aconteceu. Ela teve um filho chamado Samuel e mais ou menos os historiadores dizem entre 4 e 6 anos de idade ele foi levado para poder morar com Samuel, com Eli, para poder ser instruído. Samuel era criança, Eli era o sumo sacerdote. E a Bíblia agora vai contar quando um dia Samuel, ele estava dormindo, ele estava deitado e de repente alguém chamou ele, falou, Samuel. E ele prontamente correu, foi no quarto de Eli e falou assim, eis-me aqui, senhor, como que eu posso te ajudar? Só que Eli falou para ele, não te chamei, pode deitar que eu não chamei. Aí Samuel, nessa época devia ter entre 10, 12 anos mais ou menos, ele volta para o seu quarto e fala, nossa, deve ser coisa da minha cabeça, né? Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu assim, você está dormindo, parece que alguém te chama, você acorda e vai olhar na janela e você fala, nossa, não é ninguém, coisa da minha cabeça. Samuel deve ter pensado isso, eu falo, não, foi coisa da minha cabeça. Ele vai deitar de novo e mais uma vez ele escuta a voz chamando ele. E ele fala, não, agora eu tenho certeza que foi Eli que me chamou. Não tem como, agora ficou muito claro, ficou nítido. E ele vai de novo até Eli, fala, eis aqui, senhor, como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? E ele fala para ele, não, volta lá que não eu que te chamei. Isso acontece mais uma vez. Na terceira vez Eli entendeu. Falou, olha só, Deus está falando com você. E a prova de que Deus ele não falava aquele tempo, que Eli precisou de 3 vezes isso acontecer para discernir que era Deus. Ele já estava com tanta dificuldade de discernir Deus falando, Deus fazendo alguma coisa, que ele precisou de 3 vezes Deus falar para ele discernir que era Deus. E na terceira vez, ele falou assim, Samuel, é o seguinte, cara, se isso acontecer de novo, se você ouvir a voz de novo, é Deus falando com você e você vai dizer assim, Senhor, pode falar que o teu servo ouve. E aí então eu quero ler com você 1 Samuel 3, dos versículos 10 ao 13, um pouquinho mais na frente. Diz assim, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que eu falei contra a sua família do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Então olha só, existiam homens, existiam pessoas que desde Arão, desde séculos anteriores, eles foram escolhidos por Deus para representar a Deus
diante do povo e representar o povo diante de Deus. Só que esses homens se corromperam. E Deus precisou de um menino de aproximadamente 10 anos de idade. Os estudiosos dizem que ele tinha entre 10 e 12, não é preciso. Porque somente um menino poderia ouvir aquilo que Deus estava falando. Porque os líderes e os religiosos da época estavam tão corrompidos que eles não ouviam mais o que Deus estava falando. Mas de repente aparece um menino que foi consagrado pela sua mãe desde pequenininho, igual nós fizemos aqui com a Hannah e com a Sara. E esse menino não era muito bom em teologia ainda, já com certeza pela idade ele já sabia bastante coisa, mas não no nível de um sacerdote. Esse menino não tinha experiência de vida nenhum, ele com certeza não saberia conversar com casais, conciliar uma briga ou qualquer coisa desse tipo. Era um menino. Só que era um menino que ele tinha inocência, que ele tinha pureza. E a pureza e a inocência desse menino habilitou ele a ouvir a voz de Deus. E a partir daquele dia, Deus começou a falar com Samuel e nunca mais parou. E essas duas histórias eu contei para você, porque eu quero que agora você reflita junto comigo sobre os nossos dias. Como eu falei, existem muitas posições eclesiásticas de liderança, que são pessoas que elas abusam daqueles que são humildes, daqueles que são gratos a Deus, daqueles que têm o seu coração: eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer com o meu dinheiro, eu quero agradecer com o meu serviço, eu quero agradecer com a minha presença na igreja, eu quero expressar tudo que eu sinto por Deus. E essas pessoas, elas fazem como os filhos de Eli. Mas não são apenas pastores ou os líderes, são músicos também. São músicos que de repente eles enxergam na música uma oportunidade de ser evidente, para de repente conseguir atrair a atenção de alguma mulher ou de alguma menina e abusar delas. Abusar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. São homens que eles frequentam a igreja. Eles talvez não pregam aqui, eles não são líderes, eles não tocam, mas eles frequentam a igreja e ele sabe que se ele falar que ele vai na igreja, automaticamente a mulher vai achar que ele é um bom homem, que ele é um homem que vale a pena o relacionamento, e ele usa do nome do Senhor e abusa da inocência das pessoas. E eu estou falando de homem, mas você pode aplicar o contrário também. Pode ser também mulheres que fazem a mesma coisa. E não somente nessa parte de relação de homem e mulher, mas também na parte financeira. Quantas e quantas histórias você e eu já deve ter escutado de pessoas que foram literalmente roubadas por igrejas, por líderes, que precisaram vender todas as coisas que tinham, como se estivesse representando a Deus. Se fosse de fato uma oferta para Deus, mas não. A oferta era colocada na panela, eles vinham, eles arrancavam a panela para si. Eles tiravam da panela e pegavam para si. Se fosse uma oferta para Deus, que eles iam fazer igual eles faziam em Atos, que a Bíblia diz que as pessoas iam vendendo as suas propriedades e depositavam muito dinheiro no pé dos apóstolos, só que eles vendiam aquelas propriedades e eles repartiam conforme a necessidade das pessoas. Essa é a oferta que Deus ele aceita. É quando o dinheiro que chega, o recurso que chega, ele é dividido conforme a necessidade das pessoas. Não para que eu troque de carro, não para que eu faça as minhas viagens, não para que os meus filhos estudem em colégio particular. Nós não somos assalariados, mas eu não sou contra. Eu acho que o pastor ele pode sim receber um salário, ele merece receber um salário, mas assim como o sacerdote ele tinha uma parte na oferta de paz. O sacerdote ele não era provido, ele podia comer um pouco daquela carne. O problema é que a ganância e a maldade ela domina tanto que só o salário não é suficiente, que eu preciso abusar das pessoas também. Eu estou falando isso para você porque talvez você chegou aqui com um trauma de alguma relação abusiva dessa, alguma relação religiosa, seja com você ou com alguma pessoa próxima. Você falou: não, é tudo picareta, é tudo bandido.
Com certeza você conhece uma história de algum pastor que roubou, de algum líder religioso que roubou ou que abusou sexualmente de alguém, que enganou mulheres. E isso está queimando muito no meu coração, porque como eu pastoreio já há muitos anos e eu trato muito com casos de divórcio, casos de relacionamento, é impressionante como a história se repete. De mulheres que acreditam em homens porque eles vão na igreja, porque eles tocam, porque eles pregam, e elas acreditam que eles têm um relacionamento com Jesus, e que eles entenderam que assim como Cristo ama a igreja, o seu marido ama a esposa, assim como Cristo entregou a sua vida pela igreja, o marido entrega a vida pela sua esposa, que vai ser um homem de Deus, e de repente elas se frustram, porque descobrem que era Hofni e Finéias, que era dois picareta, bandido, mentiroso, que senta no banco da igreja por anos, mas o coração continua duro e não deixa Jesus transformar. Isso arrebenta não apenas com a emoção dessa pessoa, isso arrebenta não apenas com a estrutura familiar dela, mas faz com que ela enxergue Deus de uma forma que nunca deveria ter enxergado, porque Deus não tem nada a ver com aquilo ali. Deus não tem nada a ver com isso que fizeram com você. Eles não estavam representando Ele. Isso continua vivo nos nossos dias. E aí você vê pessoas sofrendo por décadas, por anos, os filhos sofrendo, porque é um desastre geracional. E o pior de tudo é que elas ficam perguntando: Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E Deus fala: mas não era para ter acontecido, minha filha. Não era para ter acontecido. Mas a boa notícia que eu quero falar com você é que no mesmo ambiente onde existe filhos de Eli, bandidos e picaretas, existem vários Samuéis também. Me deixe ser Samuel na tua vida essa manhã. Me deixe ser a voz de Deus na sua vida essa manhã. E eu estou aqui como Samuel para dizer que você também pode ser Samuel. Eu estou aqui para te dizer que a voz de Deus, ela é audível para você. Elder, mas eu não estudei teologia, mas eu nem frequento a igreja. Entenda. Deus, Ele procura duas coisas: um coração quebrantado e contrito. É esse que Ele não desprezará. Deus, Ele precisa da tua inocência, não da tua performance. Deus, Ele precisa da tua verdade, não das tuas capacidades. Deus, Ele quer o teu coração, não as forças do seu braço, com aquilo que você pode fazer para Ele. Você que tem um coração que quer se relacionar com Deus, você que tem um coração que quer ouvir a Deus, você que é desprovido de toda ganância, você que é desprovido de todo tipo de abuso e má intenção, hoje o Senhor te fala: filho meu, eu estou aqui, eu estou te chamando. Sou eu que estou falando, não é coisa da tua cabeça, não é sentimento, não é imaginação. Eu estou aqui, eu estou te falando, e eu estou falando com você, porque você está abrindo o seu coração e está pronto para eu falar com você. Não importa se você chegou antes ou depois, se você vem na igreja há anos ou não, não importa o que fizeram com você, não importa o que você mesmo fez com você, os teus erros não definem quem você é, mas o teu coração é que me aprova. Deus, Ele prefere um coração que erra, mas que sempre está aberto a falar: me ensina porque eu não sei fazer, do que gente que acha que está acertando porque frequenta uma igreja, faz um monte de coisa, mas está com o seu coração longe de Deus. Hoje o Senhor fala com Samuel, mas hoje o Senhor também fala com os filhos de Eli. Se você é uma pessoa que já frequenta a igreja há anos, se você toca, canta, se você prega, ou se você só participa da igreja, mas em algum momento você aproveitou dessa posição para fazer algo contra alguém, seja abuso emocional, financeiro,
qualquer outra coisa. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é tua oportunidade. Porque o fim de quem faz essas coisas é trágico. Nós temos pessoas aqui na sala, nós temos pessoas ouvindo a gente no Spotify também. E essa é uma palavra profética para esse tempo. É tempo de se arrepender. É tempo de não usar mais das coisas de Deus para benefício próprio. 1 Samuel 4, 17 e 18. Ele vai contar a história de quando chega a notícia para Eli do que seus 2 filhos, Hofni e Finéias, eles morreram no mesmo dia na guerra, porque era o que Deus tinha falado que ia acontecer, por causa daquilo que eles estavam falando. Eles estavam na guerra, eles estavam perdendo para os filisteus, e além deles irem para a guerra, eles levaram a arca da aliança, que representava a presença de Deus, como se aquilo fosse um amuleto que ia cobrir as transgressões deles. Porque o picareta é assim, ele continua fazendo transgressão e transgressão, mas ele acha que é uma oração, ele acha que é porque alguém elogiou a pregação dele, ou porque ele participa da igreja, ele acha que vai ser coberto a iniquidade do coração. Não, mas Deus não está mais lá. E no meio dessa guerra, então esses caras morrem, o povo de Israel perde. E aí um homem vem trazer as notícias para Eli do que tinha acontecido. E 1 Samuel 4, 17 e 18 diz assim: Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso também teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Ele estava sentado numa cadeira. Quando ele ouve a notícia de que a presença de Deus saiu de Israel, ele cai da cadeira e ele morre. E o texto ele faz questão de reforçar que Eli estava gordo, que ele estava acima do peso, para justamente dar a entender que ele estava comendo mais do que ele merecia. Assim como muitos líderes pegam para si mais daquilo que eles deveriam, que Deus proporcionou para eles. Não tem como. Quem abusa, Jesus fala assim: cara, era melhor que você amarrasse uma pedra no seu pescoço e atirasse no fundo do mar, do que você fizer mal a qualquer um dos meus pequeninos. Quem são os pequeninos? São as pessoas de coração puro, de coração inocente, aquele que recebe a Jesus como se fosse uma criança. É terrível o caminho daqueles que abusam dos inocentes, dos pequeninos. Então hoje eu estou falando com você, Samuel. Jesus está te chamando. Não permita que o mal que fizeram ele corrompa a inocência do teu coração. Continue com o coração inocente e puro. Continue crendo que Jesus, ele continua sendo o seu único e suficiente Salvador. E mesmo que aqueles que dizem representá-lo, eles fizeram mal para você ou para alguém que você conhece, não muda o fato de que Jesus continua sendo a justiça. E que agora ele vai levantar você para ser o representante dele. Ele vai abater aqueles que estão envergonhando o nome dele e abusando, e vai levantar você na sua humildade, na sua simplicidade, nas tuas características, no teu temperamento, na sua personalidade. É somente manter o coração puro e inocente. Colossenses 3:23 vai dizer: tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus, não por segundas intenções, não para o benefício próprio, mas como se fosse para Deus. E ele continua dizendo: porque o próprio Pai te recompensará. E se você conhece, ou se você sim, por algum motivo você já tropeçou nisso que os filhos de Eli fizeram, se você conhece alguém, você vai ser profeta na vida dessa vida, ou se aconteceu com você, eu estou sendo um profeta na tua vida, de dizer que é tempo de arrependimento. Não caia da cadeira. Não caia da cadeira. Porque cair da cadeira é trágico. Mas seja como um menino, coração puro, inocente, bem intencionado. Você não precisa trapacear. Deus tem a porção dele para você. Deus tem a mulher certa para você. Deus tem o homem certo para você. Deus tem o emprego certo para você. Você tem a porção daquilo que Deus tem. Não precisa trapacear.
E hoje é um dia de cura e de arrependimento. Para finalizar, eu quero ler bem rapidamente Hebreus 13, versículo 10, que diz assim, o escritor de Hebreus falando: nós temos um altar de qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saímos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Você pode se colocar de pé. Hoje Deus, ele não tem mais expectativa, não faz mais sentido para ele receber sacrifícios de animais. Hoje o sacrifício que você pode oferecer, em Romanos capítulo 12 vai dizer que é o seu próprio corpo, que é um culto racional. É você usar os seus membros para a glória de Deus, é você usar a sua boca para a glória de Deus, é você usar a sua boca para declarar louvores, mas não só na hora que a gente está cantando, principalmente fora daqui. Declarar louvor é você olhar para o teu filho, não numa perspectiva naquilo que ele está errando, mas na perspectiva que você vê como Deus o enxerga. Eu não falo, você não presta, você é um traste, você não muda. Não, você declara, você é um novo homem, você agrada a Deus, você é simples, você é humilde, você não é isso que você está fazendo. Declarar louvores é num relacionamento conjugal. Eu não fico atacando, puxando coisas do passado e jogando na cara, ou falando que ela nunca vai mudar, que ela não tem jeito, que ela é igual a mãe dela, ou que ele nunca vai deixar de fazer aquilo. Mas eu começo a declarar louvores. A tua vida engrandece a Deus. Você pertence a Jesus, eu pertenço a Jesus, a nossa casa pertence a Jesus. Esse é o sacrifício que Deus quer. Deus, ele continua esperando o teu sacrifício, mas não é um sacrifício baseado na força do teu braço, mas é baseado na expressão do seu coração. Esse é o sacrifício que Deus quer, quando aquilo que nós temos, nós compartilhamos com os outros. Eu não estou falando apenas de dinheiro, a gente só pensa em dinheiro, mas o que eu estou falando é de paz. Se você está vivendo em paz, se o teu casamento está em paz, não se contente apenas de fazer viagens pelo mundo e de sair jantar toda noite. Isso é bom, continue fazendo, eu também gosto. Mas comece a olhar as pessoas à sua volta, que você possa compartilhar isso, que você possa ser uma resposta para ela, que você possa trazer alívio para ela, que ela está sofrendo. Isso é compartilhar. Pode ser financeiro, também pode, mas existem várias outras formas de você compartilhar. Talvez você está saudável das suas emoções, você não tem problema com depressão, com ansiedade. Não olhe para as pessoas e fale, quem sofre disso é fraco, quem sofre disso não tem fé, quem sofre... Não, comece a olhar para essas pessoas e compartilhe a tua saúde, e compartilhe com elas as perspectivas de uma cura. Compartilhe com ela o Jesus que cura. Esse é o sacrifício que o Senhor espera. Seja como um menino, não como o homem que caiu da cadeira. Amém? Se você puder fechar os teus olhos, eu quero orar com você nesse sentido. Eu quero orar 3 orações específicas. A primeira é uma oração de arrependimento. Se você se identificou com os filhos de Eli em algum momento, você foi um instrumento para fazer mal para alguns pequeninos. Hoje Jesus te dá a oportunidade de se arrepender. Eu vou orar nesse sentido e eu quero que você concorde ou você fale com seus próprios lábios. Eu quero orar também para você que acha que não escuta a voz de Deus, que Deus não fala com você. Eu quero orar para que hoje você seja preenchido de fé e que você comece a perceber Deus falando. Deus está falando. O fato de Samuel não ter entendido 3 vezes que Deus estava falando não mudava o fato que Deus estava falando. E Deus, ele está falando com você. Se o seu coração é puro, se você é quebrantado e contrito, se você tem desejo, eu garanto para você que Deus está falando. Agora o desafio é você ouvir. E para que você possa ouvir, você precisa receber o dom da graça de Jesus, que Jesus é quem te habilita a ouvir. Não são as suas obras, não são as suas capacidades, mas é o próprio Cristo. E a terceira oração que eu quero fazer com você é que você se levante comigo nesse tempo como Samuel. Eu quero que você se levante em coragem.
Aonde você vê um filho de Eli, você vai colocar o dedo na cara dele e falar: se arrependa, porque senão você vai cair da cadeira. Não aceite injustiça. Seja quem for, seja um pastor, seja um músico, seja um frequentador de igreja, um padre, quem for, não aceite injustiça. Não aceite que ninguém pega das ofertas que pertencem ao Senhor, que abusam da inocência das pessoas, que abusam da simplicidade, da humildade das pessoas. Não aceite. Se levante como um sacerdote. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar contigo nesse momento. Senhor, nós estamos num ambiente profético aqui. O Teu Espírito Santo está aqui e nós sabemos que algo sobrenatural está acontecendo, Pai. E nesse primeiro momento eu apresento todas as pessoas que estão aqui nessa sala ou que estão nos ouvindo em alguma rede social essa mensagem agora. Eu apresento a vida dessa pessoa, Deus, que ela se corrompeu e que ela abusou, Senhor, de outras pessoas como os filhos de Eli fizeram. Talvez ela abusou financeiramente, talvez ela abusou sexualmente, talvez ela se aproveitou de uma posição, de um cargo ou simplesmente de um status de ser cristão para fazer mal para alguém. Mas Deus, aonde o Senhor encontrar um coração agora quebrantado, aonde o Senhor encontrar um coração agora arrependido, eu declaro em nome de Jesus um novo tempo sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro um novo tempo sobre a vida desse homem, um novo tempo sobre a vida dessa mulher. Aonde abundou o pecado, eu declaro que superabunda a sua graça. Eu declaro, Pai, que aquele que roubava do sacrifício, aquele que se aproveitava, agora ele vai sacrificar, ele vai entregar, ele vai, Senhor, revelar a Ti, Jesus, como o novo, santo e único caminho para toda uma geração, Pai. Eu declaro um banho de santidade, eu declaro um novo tempo agora. Você governa sobre os seus membros, você governa sobre a sua mente, você governa sobre a prostituição, você governa sobre a pornografia. O Espírito do Senhor te capacita agora a viver como Samuel, um homem que ouvia a Deus, um homem que caminhava segundo as instruções de Deus, um homem que de fato representava Deus nessa terra. Eu declaro também, Senhor, sobre a vida daqueles que são inocentes, que têm o seu coração puro, que são como crianças e que acham que não ouve a sua voz, e que acham que falar contigo é só para os pastores, é só para os líderes, é só para os crentes, é só para aqueles que fazem tudo certo, que não erraram no passado. Eu declaro em nome de Jesus agora, essa mentira ela é silenciada, essa mentira ela é anulada agora. E eu declaro agora ela aumentando, Senhor, a consciência. Eu declaro agora ela aumentando a sua capacidade auditiva e espiritual. Eu declaro que a partir de hoje ela vai ouvir a Tua voz. Ela vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Eu estou pronto, eu sou disposto. Talvez eu não tenha tudo que eu preciso, eu não sei tudo que eu preciso, mas eu tenho um coração quebrantado e contrito. Eu estou pronto, Jesus, a viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu estou pronto para Te ouvir e eu estou pronto para falar aquilo que o Senhor tem para falar também. Eu declaro em nome de Jesus isso liberado sobre o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus irmãos aqui, Senhor. E eu declaro também, Senhor, profeticamente, sobre todas essas pessoas, Senhor, sobre todos aqueles que estão nos ouvindo agora, eu declaro ousadia e coragem para que os filhos de Eli, para que os abusadores, para que os gananciosos, para que os homens maus não prevaleçam no nosso tempo. Eu declaro ousadia, não com violência física, não com armas humanas, mas uma ousadia espiritual e profética de silenciar todo abusador, todo mentiroso, todo ladrão, todo aquele, Senhor, que tenta roubar a inocência das pessoas, todos aqueles que tentam se aproveitar da boa vontade dessas pessoas. Eu declaro ousadia e coragem agora, Pai, como homens e mulheres se levantando como uma voz profética nessa nação, para que os filhos de Eli sejam silenciados e para que os Samuéis eles possam crescer nessa geração, que nós somos uma geração santa, nós somos uma geração escolhida. O meu país ele é abençoado, nós somos homens que respeitamos as mulheres, nós somos mulheres que respeitamos os homens, nós somos pais que respeitamos os filhos, filhos que respeitam os pais, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e é o Senhor que nos capacita para viver uma vida santa, justa e irrepreensível. Em nome de Jesus eu oro e nós concordamos. Amém? Amém? Aplauda Jesus. Obrigado.